No nosso último estudo, a gente trabalhou a questão da genealogia de Jesus, vimos alguns aspectos interessantes da diferença de formas que aparecem nas duas estruturas principais de genealogia, que são a genealogia de Lucas e de Mateus. Vimos as características da genealogia de Mateus, como público-alvo e a forma como ele escolhe relatar a árvore genealógica de Jesus, e vimos a expressão de Lucas na sua construção biográfica, os seus detalhes. Hoje a gente começa a adentrar um pouquinho mais de perto a história do Evangelho, e para isso a gente vai para o livro de Lucas, que é o que mais precisamente coloca o contexto do nascimento de Jesus, retratando aí algumas coisas de antecedentes históricos do nascimento de Jesus. Então, Lucas capítulo 1, os versos 5 em diante, a gente começa pela história do primo de Jesus, João Batista, que marca aí o período anterior à anunciação, ou o período anterior ao anjo aparecer a Maria e avisá-la de que ela será mãe do Messias. Então vamos começar pelo texto de Lucas, depois a gente vai percorrendo aí os dados do nascimento de Jesus. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Dá uma seguradinha aí, só vamos reconstituir algumas coisas desse trecho. A primeira dessas coisas interessantes a gente reconstituir é o fato de que Isabel e Zacarias aparecem na cena como membros de um grupo específico da história de Israel. A referência, né, que a gente tem na sequência do texto dá conta de que Zacarias estava entre o grupo de sacerdotes. Portanto, a gente está falando aqui de uma família distinta, uma família separada do desenho usual, que é uma família levita. Nessa condição, obviamente, Zacarias atua no templo e, dentro do serviço do templo, ele tem as suas escalas para cumprir. E o detalhe da história é que os dois não tinham filhos e, além de não poder ter filhos, no caso da referência específica apresentada de Isabel, talvez Zacarias, até pela condição do relato do texto, também fosse um pouco mais velho em relação à faixa etária usual das pessoas naquela época, até pela condição que o texto retrata. A gente não tem muito certeza disso, mas parece ser essa a realidade. Dentro desse contexto vem, então, a predição ou o anúncio do nascimento de João Batista. E esse é um texto peculiar, por conta de que as profecias messiânicas, as profecias que apontavam o nascimento de Jesus, davam conta de que haveria um precursor, haveria alguém que antecederia Jesus. E este que antecederia Jesus aparece no relato aqui da introdução de Lucas, por isso Lucas faz questão de reconstituir essa cena. Não só porque João Batista vai aparecer na história de Jesus, no batismo de Jesus, etc., mas também porque isso aqui cumpre algumas referências históricas do povo de Israel em relação a profecias anteriores do modelo. Então vamos para o verso 8 até o verso 23, que é essa história de João Batista. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus, o sacerdote na ordem do seu trono, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E, durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias: Não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá paz e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento,
pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, e assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Para aí um pouquinho, algumas coisas interessantes desse relato. A primeira dessas coisas interessantes é a cena. Zacarias entra no templo para oficiar no seu turno o serviço usual do templo. Ele vai ao lugar santo e no lugar santo ele vai queimar incenso, além de levar aquilo que era o sacrifício que foi feito fora do templo, levar o sangue para aspergir na cortina, o serviço usual do santuário, o serviço de intercessão sacerdotal. Durante o período em que ele está diante do altar do incenso, aparece um anjo ao lado do altar, portanto, fica claro aonde Zacarias está, em relação ao lugar santo, e ele começa uma descrição, e a descrição é de que ele terá um filho. Bom, dentro dessa condição, obviamente, Zacarias tem uma dúvida por conta, primeiro, da questão de Isabel ser estéril, segundo a sua própria condição, enquanto perfil, e essa dúvida em relação ao que o anjo diz resulta em algo, e esse algo ele vai agora ficar mudo. No discurso a respeito do nascimento de Zacarias, de João Batista, o que vai acontecer aqui são algumas referências. A primeira delas é uma referência que a gente conhece lá do Velho Testamento, na figura de Sansão, por exemplo, que é essa referência do verso 15, ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Essa é uma referência explícita do nazireato, dos nazireus, que eram separados desde o seu nascimento, ou separados a partir de uma referência de promessa, feita por Deus em relação à missão daquela pessoa, e ele era separado do desenho usual de hábitos de vida daquelas pessoas. Não cortava os cabelos, não bebia bebida forte ou vinho, no caso do retrato aqui. Existiam algumas características no nazireato. Normalmente, o nazireato estava ligado ou ao dom profético ou a uma missão específica no povo. Por exemplo, Sansão foi chamado para ser um dos juízes, na época de juízes de Israel. Mas não só esse é o caso de nazireato, há outras circunstâncias, inclusive entre profetas. Uma outra coisa interessante da sequência do relato é o que aparece do verso 16 e 17. Se a gente olhar para os dois versos, eles retratam o cumprimento de uma profecia lá em Malaquias, no capítulo 4 de Malaquias, onde você tem essas expressões que aparecem aqui relativas à missão de João Batista, como sendo aquele que é o segundo Elias. E por isso o retrato do verso 17, irá diante do Senhor no espírito do poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Essa expressão está lá nas profecias de Malaquias, apontando que antes da vinda do Messias, antes da manifestação de Jesus como Messias, essa figura, essa pessoa apareceria em cena.
Outro detalhe é que esse texto também referencia algo que Isaías pontuou. Se a gente for a Mateus, lá no capítulo 3, o verso 2 de Mateus, a gente vai encontrar no sermão de João Batista essa mesma referência. Por exemplo, o texto diz lá, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as veredas. Ou seja, Lucas traz duas referências históricas importantes ao retratar esse momento específico de Zacarias no templo, na visão e no anúncio que o anjo faz para ele em relação ao nascimento do filho. O verso 18 deixa claro a dúvida de Zacarias, perguntando ao anjo como é que eu saberei que isso é verdade, ou como é que eu saberei isto, pois eu sou velho e minha mulher é avançada em dias, o que agora deixa claro o contexto de Zacarias e por que ele duvida da possibilidade de ter filhos. É algo semelhante ao que aconteceu com Sara e Abraão, quando foi prometido um filho, e tanto Abraão era idoso quanto Sara também, e aí vem a dúvida de Sara, ela ri dentro de uma cabana contígua, enquanto Jesus e Abraão estão conversando, e aí Jesus repreende Sara, porque você está rindo. Essa cena é a mesma de Zacarias aqui, e óbvio, o anjo vira para ele e diz, bom, como você está duvidando, então o que vai acontecer é você vai ficar mudo até que nasça o bebê, até que nasça o menino. E a história agora segue, ele sai do templo. Uma coisa interessante, ele se demora no templo mais do que o usual do serviço. E as pessoas do lado de fora começam a ficar preocupadas com essa demora. E quando ele sai, e sai mudo de dentro do templo, o que as pessoas deduzem ele teve dentro do templo uma visão. Ou Deus apareceu para ele, ou alguma coisa aconteceu dentro do templo que provocou que ele saísse nessa condição. E agora vai começar um processo longo em que Zacarias vai estar mudo. Não foi só um evento específico naquele dia, essa mudez vai acompanhar Zacarias até o nascimento de João Batista. E aqui a história congela e muda de olhar para a questão do que acontece com Isabel. Então, verso 24 e 25 é o resultado dessa promessa. Passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo, assim me fez o Senhor contemplar-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Percebe o que acontece aqui, né? Ela fica grávida e se afasta do convívio das pessoas. O texto deixa em aberto aqui uma questão, talvez esse afastamento seja fruto dessa mesma dúvida. Será que realmente estou grávida? E esse afastamento, obviamente, vai permitir que se confirme essa gravidez. E quando ela aparece de volta agora em público, ela aparece com a felicidade de quem agora confirmou a gravidez. E por isso, essa poesia que aparece aqui de Isabel, de que Deus tenha contemplado Isabel, tirando dela a vergonha de não ser mãe. E aqui vem uma coisa característica da época, também um detalhe interessante da época. A gente viu isso em outra história lá atrás, que era a história de Ana, mãe de Samuel, que também tinha vergonha por não ter filhos. E no caso dela ainda era mais grave a situação, porque ela era uma esposa junto com uma outra esposa de Eucana. Então, havia uma situação de disputa interna naquele casamento, porque uma tinha filhos e a outra não. A situação dela era ainda mais grave. Mas no caso de Isabel, é o fato de não ter descendência, o que significa que Zacarias não terá substitutos no seu processo de sacerdócio. Nesta geração, encerra para eles o sacerdócio, encerra para eles a sequência da história. E isso, no contexto hebreu, é algo bastante complexo, no sentido de que a expectativa de filhos e ter filhos indicava a providência e bênção de Deus. Não ter filhos significava alguma coisa aconteceu, porque essas pessoas foram privadas de ter esta bênção. E sempre, obviamente, as pessoas comentavam esse tipo de situação.
Ou seja, ter filhos era uma questão de dignidade, uma questão de ser abençoado por Deus naquele contexto. Por isso, essa exclamação de Isabel quando ela, de fato, reconhece a sua gravidez. A história congela de novo e a gente agora vai olhar para uma outra história em outro lugar, que é a história do nascimento de Jesus e a predição no nascimento de Jesus. Vamos continuar a partir de Lucas, depois a gente referencia isso nos outros textos que retratam essa história. Então, Lucas 20, capítulo 1, versos 26 até 38, a gente vai ter a cena da anunciação, ou a cena do aviso a Maria de que ela vai ser mãe do Messias. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Segura só um tequinho aí. Percebe que aqui aparece um detalhe de data importante. Aliás, essa sempre vai ser uma preocupação de Lucas. Lucas posiciona a história naquilo que é importante referenciar dados históricos. Ele começou dizendo que nos dias de Herodes, rei da Judéia, Zacarias entrou no templo. 5 meses, Isabel fica reclusa. No 6º mês da gestação de Jezabel, o anjo aparece a Maria na cidade de Nazaré. Ou seja, Isabel já está grávida de 6 meses quando Maria recebe o aviso de que ela vai ser mãe. Então, só para a gente ir se posicionando na linha do tempo onde a gente está na história. Segue aí. Okay. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, ó Senhor, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no significado dessa saudação. Mas o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquele que dizia ser estéril. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a sua serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. E há algumas coisas também bastante interessantes da história. Primeiro, a distinção entre Maria e Zacarias em relação ao comportamento a partir do aviso. E isso é um contraste bastante severo na descrição de Lucas. Zacarias é um sacerdote. Ele não deveria se surpreender estando no templo, recebendo um anjo, ter dúvidas sobre o que o anjo prometeu. Maria tinha todos os motivos para duvidar. Primeiro, porque era uma garota nova, em fase de noivado e casamento, usando termos nossos conhecidos de hoje. Portanto, sem condições de estar grávida, não havia desposado José, e recebe o aviso de que ela vai conceber e dar à luz um filho. Ela tem todos os motivos para fazer a pergunta que fez: como é que isso vai ser? Percebe que a pergunta de Maria é uma pergunta de curiosidade, que é diferente da pergunta de Zacarias, que é uma pergunta de dúvida. E o anjo se dispõe a responder para ela, e não só responde sobre a gravidez dela, mas também responde sobre o que está acontecendo com Isabel. E ao responder ao falar sobre a questão de Isabel, ele deixa claro, porque Maria conhecia Isabel, conhecia Zacarias, sabia que eles já eram velhos e não podiam ter filhos, e o anjo diz: do mesmo jeito que ocorreu um milagre, Isabel está grávida no 6º mês, o Espírito Santo vai visitar você e ele vai fazer gerar em você este filho.
A história conclui com Maria olhando para o anjo e dizendo: eu sou sua serva, se é assim que o Senhor quer, que se cumpra em mim aquilo que ele determinou. Bom, a pergunta é: o que acontece com essa frase de Maria? Quais são as implicações dessa frase e de ela se colocar nessa condição de aceitar o que o anjo disse, acreditar no que ele falou e se dispor a ser mãe, nestas condições em que estava? Bom, quando a gente olha a estrutura intermediária desse texto, algumas outras coisas aparecem aqui. Por exemplo, aparece bem claramente o desenho da messianidade. O anjo já começa dizendo: alegra-te, muito favorecida, ou seja, dentre todas as mulheres em Israel, você foi a escolhida. Você é aquela que foi agraciada e o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir isso, se assusta, né? Ela se perturba, pois pensou que no que poderia significar essa saudação a partir do anjo. E o anjo então começa: não temas, porque você achou graça diante de Deus, eis que você vai dar à luz um filho. E aqui aparece uma peculiaridade: você vai dar à luz um filho e vai pôr o nome nele de Jesus. Esse nome traz uma coisa específica, apesar de ser um nome comum na cultura judaica, na cultura daquela época, ele traz uma referência antiga, que é o nome de Josué. Se a gente lembrar, a história de Moisés, o libertador do povo de Israel, é seguida por Josué. E Jesus apareceu para Josué, na transição do processo da liderança do povo de Israel de Moisés para ele. E Jesus aparece para Josué na forma de um comandante, de um anjo, como um comandante do exército celestial. E é uma figura bastante interessante, uma cena muito peculiar no Velho Testamento. E é exatamente com esse nome que o anjo diz: Jesus deveria ser batizado, deveria receber o nome de batismo, o nome de nascimento. Dentro dessa referência, aqui começa o cumprimento da história messiânica. Diz assim: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. E essa também é uma referência interessante. Quando Lucas começa o retrato de Zacarias, ele pontua que Zacarias vem de uma herança, e Isabel também. Tanto que Isabel é colocada como uma das filhas de Arão, se chamava Isabel, e a referência lá é o sacerdócio. A referência de Jesus é Davi. Maria é retratada por Lucas como sendo desposada de um certo homem da casa de Davi. Portanto, a sequência do nascimento de Jesus é a sequência messiânica. É o que a gente viu na genealogia na semana passada. Ainda ele continua dizendo que ele é filho do Altíssimo. Óbvio que Maria não entendeu tudo isso. Para a gente é mais claro o texto a partir da história que a gente viveu, mas para Maria tudo isso aqui é tão novo que a única coisa que ela consegue de fato entender é que existe uma promessa de que ela vai conceber e dar à luz um filho, mas ela não tem ideia de como isso vai acontecer, ela não tem noção ainda de quem é esse sujeito, e a gente vai perceber essa dificuldade de Maria de conviver com a ideia de que Jesus seja Deus. Há um momento em que ela concebe essa ideia, ela entende que ela é mãe do Messias, mas o tempo inteiro ela vai viver o dilema entre ser mãe de um garotinho e, ao mesmo tempo, ser mãe de alguém que é filho de Deus. Ou seja, não que ela seja mãe de Deus, como é culturalmente hoje chamada na estrutura popular entre cristãos no nosso tempo, mas ela é mãe de alguém que é Deus, no sentido de que Jesus também é Deus. Mas isso é uma coisa que a gente vai olhar mais para frente nesse dilema da vida de Maria. E o texto fecha, então, descrevendo toda essa questão, e a partir de aqui, o anjo se ausenta. E o que se faz? Bom, o que se faz vai aparecer lá em Mateus. Vamos dar uma pausa no texto de Lucas e vamos lá para Mateus, no capítulo 1, os versos 18 em diante, para a gente ver o reflexo desse anúncio a Maria na história vista a partir de um judeu.
A gente viu a história a partir de Lucas, e Lucas não está muito preocupado com os reflexos em Maria desse anúncio e de toda essa cena, mas Mateus está preocupado, porque Mateus, escrevendo para judeus, vai descrever o que culturalmente os judeus perceberiam ao Maria dizer que estava grávida. Então vamos ler verso 18 em diante. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sonho, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Aqui a gente começa a mergulhar um pouquinho na história de uma garota judia tendo recebido o anúncio de que vai ficar grávida e não é casada. Entre aspas, não é casada no contexto pleno. Ela está num processo de noivado, que é uma coisa distinta da nossa, e aqui cabe algumas questões culturais para a gente entender essa cena. A primeira coisa importante é, o casamento se processava na cultura israelita, na cultura judia, em 2 tempos. Você tinha a promessa do casamento, que é o que nós hoje fazemos a partir de uma referência chamada noivado, onde você, no nosso contexto brasileiro, recebe uma aliança, coloca essa aliança na mão direita e no dia do casamento você migra essa aliança para a mão esquerda, confirmando aquele pacto feito no noivado. Normalmente no noivado já se marca a data do casamento, já se começam todos os preparativos para essa direção. Na cultura hebreia, isso também acontecia. Só que diferente do nosso caso, que o processo do noivado é uma questão mais cultural externa, só para mostrar um compromisso sério que existe a partir de uma ideia futura de casamento. No contexto judaico, a partir do momento que você firmava o contrato de casamento, você já era considerado casado. Por isso, a referência é Maria desposada com José. A partir do momento que as duas famílias fecharam o contrato, definiram o preço do dote, o que José passa a fazer? Trabalhar pelo dote. E juntada a quantia, ele paga o dote, e aí marcam a cerimônia de casamento e o casamento acontece. Então, aquela cena lá das virgens loucas e virgens prudentes que aparece lá na parábola, aquela cena do noivo passando pela cidade com alguém anunciando eis o noivo e chegando para o dia de casamento, é a consumação disso aqui. É o fim deste processo. Durante um tempo se trabalhou, pagou o dote, terminou de pagar o dote, marcou-se a festa, faz-se a festa, a partir daí estão completamente casados. E a partir daí vão viver juntos. Porém, como o contrato já havia sido firmado, tudo que acontecesse com ambos durante esse período seria considerado adultério. O que significa que Maria aparecer grávida era adultério, e sendo adultério, a pena para o adultério era morte, apedrejamento fora dos muros da cidade. Portanto, quando Maria vira para o anjo Gabriel e diz: sou sua serva, sou serva de Deus, faça-se em mim aquilo que Deus determinou, ela está se submetendo ao risco de ser apedrejada e morta. Porque a pergunta é, quem é que vai acreditar na história dela? Mas percebe que Maria não pergunta nada sobre isso. Ela não pergunta sobre o futuro, ela não pergunta como é que as pessoas vão encarar, ela não pergunta o que vai acontecer, ela simplesmente confia.
Mas o confiar de Maria vai para muito além do que só confiar numa promessa. Ela está confiando a vida dela ao que fez a promessa, porque essa seria a consequência. Tanto que o resto da história, relatada por Mateus, vai pontuar exatamente isso. José era justo, portanto, o que o texto está dizendo? José respeitava as leis, era um sujeito religioso e agia com justiça. Porém, essa justiça excedia ao contexto puramente de executar as leis. Essa justiça vai para além disso. Ele, sendo justo, não queria infamar Maria. O que isso significa? Ele não queria ser o algoz, o que contaria para as pessoas que Maria está grávida sem ser esposa dele. Mas também, sendo justo, ele não queria mentir, dizendo que o filho era dele. E por isso, o desenho de justiça que ele escolhe adotar por amor a Maria é ele se retirar do casamento. Ele tinha esse direito. Afinal de contas, eles fizeram o acordo. Feito o acordo, ele pagaria o dote, mas ele poderia desistir desse acordo, não pagar o dote, e Maria seguiria a sua vida. Então, o que ele planeja fazer? Ele planeja não pagar o dote, encerrar o noivado, deixar Maria livre. Por quê? Se ela não estivesse desposada de José e aparecesse a gravidez, ela seria considerada uma mãe solteira, mas não uma adúltera. Exceto se a pessoa com quem ela teve o filho se tornasse conhecida em público e essa pessoa fosse casada. Aí ela teria cometido adultério. Mas se não, ela seria simplesmente tratada como uma mãe solteira, ou, em outras palavras, considerando a época, uma prostituta. Seria o olhar recriminador das pessoas por ela ser uma mãe solteira. Então, dentro dessa condição, José fala, ainda é melhor que ela seja tratada assim, porque pelo menos poderá viver com esse filho na casa dos pais dela, do que se eu aparecer e dizer que ela está grávida, ela será julgada no comitê da sinagoga e será apedrejada. Se ela negar de quem é o filho ou inventar alguma história, ela vai ser apedrejada do mesmo jeito, porque tem um compromisso firmado. Então, esta é a cena por trás do anúncio a Maria. E tudo certo, ele planeja isso, não comenta com ninguém, e óbvio, ele planeja isso por quê? Porque Maria chegou para ele e se apresentou como grávida. A gente vai ver essa cena um pouquinho mais à frente, quando a gente lê o finalzinho do texto de Lucas que a gente interrompeu. E aí, a sequência é, o anjo aparece a José, e a mesma promessa feita a Maria aparece agora para José, não temas receber Maria, tua esposa, porque o que ela tem no ventre foi gerado pelo Espírito Santo. Quando o anjo diz isso, percebe que o anjo dá uma sequência, e assim como aparece uma profecia lá em João Batista, para Isabel, e aparece uma referência profética para Maria, para José também aparece uma referência profética, porque o anjo faz lembrar Isaías, especificamente Isaías, uma virgem dará luz a um filho. Ele vai lá atrás na história do texto bíblico, busca o texto de Isaías capítulo 7 e traz isso à tona para que José entenda o que está acontecendo. E lembrando, aparece aqui na referência da história, José, filho de Davi. Portanto, tem uma sequência genealógica para que o anjo diga para ele, este que vai nascer de Maria é o Messias prometido da casa de Davi. Quando o anjo diz isso, e quando o anjo usa esse texto, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco, não há o que José duvidar. Tanto que a primeira coisa que ele faz em sequência ele acorda, faz o que o anjo lhe disse e recebe Maria como sua mulher. E assume o filho. E uma coisa curiosa que Mateus faz questão de listar, ele não se deita com Maria até que ela tenha o filho. A pergunta é, por que José faz isso? Na realidade, José faz isso por causa do filho que vai nascer. Não havia nenhuma necessidade de José fazer o que fez. Mas ele toma essa decisão exatamente para cumprir a promessa no sentido pleno. Uma virgem dar à luz a um filho. Ou seja, depois que ela der à luz ao filho, ela deixa de ser virgem. Mas até lá, ele cumpre a
profecia feita por Isaías, feita pelo Velho Testamento. E isso é muito interessante no relato de Mateus. São detalhes muito importantes para a cultura judaica e que ele levanta nessa história. Vamos ver como essa história aconteceu de fato, que é a última parte do texto que a gente olha hoje à noite, que é o texto de Lucas, capítulo 1, verso 39 até 45. Fechando essa parte da história. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que venha me visitar a mãe do meu Senhor? E de onde me provém que venha visitar a mãe do meu Senhor? E logo que me chegou aos ouvidos a tua voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Olha que coisa interessante esse texto. Maria, imediatamente após ter recebido o anúncio, ela decide fazer uma viagem. Para onde ela vai? Então vamos lembrar da história. Isabel está grávida de 6 meses. Maria recebe o aviso de que ela também vai ficar grávida. Portanto, há uma diferença de tempo entre a gravidez de Maria e a gravidez de Isabel de 6 meses. Maria decide ir visitar Isabel. Por que ela decide ir visitar Isabel depois desse aviso? Percebe que não há nenhum anúncio específico, exceto uma coisa. O que o anjo disse? Isabel está grávida de 6 meses. E ela não poderia estar grávida. Foi um milagre anunciado por Deus. Maria acabou de receber um aviso que também é um milagre. O que ela decide fazer? Ir conversar com Isabel e Zacarias. Zacarias é o sacerdote, Isabel é da linhagem dos levitas. O melhor lugar para Maria encontrar algum alento na condição que agora ela está é na casa de alguém que está vivendo a mesma cena. Afinal de contas, se o anjo avisou para ela que ele também visitou Isabel e Zacarias, essa é uma história que vai se cruzar de alguma maneira. E aí, Maria resolve visitar Isabel. Chegando lá, o que acontece? Então, agora vamos entender os lugares, né? Onde vivia Maria? Maria vivia em Nazaré. Estava lá no verso 26. E ela decide visitar Isabel e Zacarias. Zacarias trabalhava no templo, o que significa que moravam nas cercanias de Jerusalém. Então ela vai viajar 140 quilômetros, quase 150 quilômetros, para encontrar Isabel. Ok, Maria era novinha, a gravidez ainda, nesse caso, estava bem no início, né, na gestação, portanto, nenhum problema de viajar até Jerusalém. E ela vai visitar Isabel. Quando ela chega, aparece uma cena curiosa. Isabel olha para Maria e começa a descrever uma questão profética. A pergunta é: quem contou para Isabel que Maria estava grávida? Quem disse para Isabel que o filho que Maria carregava no ventre era o Messias? Isabel sabia quem era o seu filho, o precursor do Messias, porque o anjo anunciou isso. Mas ela não tinha ideia de que o Messias nasceria de Maria. Ela só foi ter essa percepção quando Maria entrou. Por quê? Ela alega que a percepção acontece porque o filho dela se moveu no ventre, como se a criança tivesse se agitado, começado a chutar fora do caminho, do formato normal. Mas, na realidade, o que aconteceu com Isabel é que ela teve uma visão, uma impressão do Espírito Santo sobre o que estava acontecendo. Então, o filho se moveu no ventre e o Espírito Santo contou para Isabel quem é que estava na frente dele. E ela começa a descrever: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor. E essa é uma expressão muito bonita na frase de Isabel. Quem visitou
Isabel é uma garotinha. Provavelmente Maria devia ter não muito mais do que 15, talvez 16 anos de idade, considerando a cultura da época. Então vem uma menininha visitar, uma adolescente visitar Isabel. E Isabel, que já é idosa, vira para essa adolescente: eu sou digna de que me venha visitar a mãe do meu Senhor. Ou seja, o meu Salvador é aquele que está no seu ventre e você veio me visitar, isso é uma honra. E aí ela termina com uma bem-aventurança: bem-aventurada ou feliz aquela que creu. Isabel vê em Maria, obviamente, instruída pelo Espírito Santo, a mesma situação pela qual ela passou, de ter um milagre e um anúncio difícil de crer. E ela diz: feliz você porque você acreditou e porque vai se cumprir aquilo que está escrito por parte, aquilo que está dito por parte do Senhor. Um último versinho, verso 56, só para a gente fechar a sequência histórica. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Ou seja, quando Maria volta de Jerusalém para Nazaré, ela já está grávida de 3 meses. O que significa que quando ela chega de volta, já não dá para esconder que ela está grávida. E aí o que aparece? Ela vai encontrar com José nesse retorno de Jerusalém para Nazaré. E imagina agora o falatório: Maria chega grávida em Nazaré. Uma cidade pequena, não muito pequena, uma cidade até razoavelmente grande para a época, cheia de pessoas más dentro de Nazaré, mercadores, era uma cidade próxima ao mar. Imagina o falatório entre as famílias quando alguém percebe que Maria está grávida. Antes desse falatório é o que acontece naquela cena que a gente leu de José. José vê que ela está grávida, tem a intenção de dispensá-la em segredo, para que quando as pessoas começarem a falar disso, ela não seja vítima de um julgamento. Então, só para a gente entender como é que a cena se encaixa na história. São 6 meses da gravidez de Isabel, 3 meses, quase 3 meses que Maria passa com ela, ou seja, Maria ficou com Isabel praticamente até a hora do parto. A gente não tem, pela descrição bíblica, como afirmar que ela tenha assistido o parto, provavelmente não. Mas ela ficou até bem pertinho disso, se não assistiu o parto, e voltou para casa. E aí vai enfrentar toda a dificuldade de avisar as pessoas do que está acontecendo. Mas a essa altura, ela também já não tem nenhuma dúvida de que Deus está protegendo esse caminho, porque ela encontrou Isabel, encontrou o precursor do Messias. Isabel sabia o que Maria estava passando antes de Maria contar a história, e Maria volta agora numa outra condição para casa. Na próxima parte do estudo, a gente vai olhar o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus, que são 2 eventos em sequência, e aí vamos nos dedicar um pouquinho a essas cenas do nascimento. Por hoje, acho que isso aqui está de bom tamanho.